Notícias estão explodindo, bombando nas principais manchetes do país inteiro, e eu faço questão de fazer aqui o trabalho de casa, né? Separar aqui as informações mais importantes, mais impactantes, para que você, inscrito aqui nesse canal, seja inscrito muito bem informado. Afinal de contas, né? Um cidadão bem informado jamais será escravizado. Gente, o vídeo tá lotado de novas informações fresquinhas que acabaram de sair do forno. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E olhem só, logo a primeira informação do vídeo e o senador, tá? Hoje vocês sabem que o Brasil inteiro, e o mundo inteiro também, né? Os olhos do Brasil inteiro, principalmente, estão voltados para a escolha da presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. O resultado, carta marcada, a gente já sabe o resultado. Mas um acontecimento que chamou a atenção, que simplesmente roubou a atenção dessa questão da presidência da Câmara e do Senado hoje. Esse acontecimento aqui, gente, explodiu nas redes sociais. O senador Marcos Duval joga no chão metros de folha com todas as violações de Alexandre de Moraes. Ele fez uma denúncia grave contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo ele, cada folha dessa representa uma violação de Alexandre de Moraes contra mim. Assistam o vídeo e prestem muita atenção na denúncia que ele fez aqui nesse vídeo. É um vídeo curtinho, mas é o vídeo mais importante desse dia de hoje. Vejam só. Feito para o ministro Alexandre de Moraes. Pode filmar, pode tirar foto. Tem mais ali para puxar, se quiser pode puxar. Cada folha dessa é uma violação ao direito de um parlamentar. Aqui não tem nada sobre o 8 de janeiro, não tem nada sobre perseguição de presos políticos, tem apenas de um senador da República, que hoje, coincidentemente, chama Marcos Duval. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se o poder emana do povo, então o direito do povo de saber como seus representantes, é direito dele saber como a gente vai votar. A liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, parágrafo 4º e o 9º. Gente, esse foi o vídeo que explodiu. O Marcos Duval simplesmente roubou a cena nesse dia de hoje. Um dia muito importante, né, para o Brasil, onde foi escolhido ali o presidente do Senado, o novo presidente da Câmara, que vai, né, representar as duas casas nos próximos 2 anos. E o Marcos Duval jogou essa. Foi lá, teve coragem, peitou mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes e mostrou, fez aqui essa denúncia muito grave dessa perseguição que ele vem sofrendo por parte do ministro do STF. Será que vai ficar por isso mesmo ou será que vai vir mais uma retaliação contra o senador Marcos Duval, gente? Tá? O que esse homem tem sofrido nas mãos do Alexandre de Moraes tem que ser muito forte, gente, tá? Eu tenho, sim, as minhas ressalvas com o Marcos Duval, já mencionei isso aqui pra vocês. Teve alguns comportamentos dele com o Bolsonaro que eu não gostei, tá? Já foi dedo duro, aquela reunião, né, do Bolsonaro com o Daniel Silveira, então ele foi ali, assim, né? Então muitas pessoas de direita ficaram com o pezinho meio atrás ali com o Marcos Duval, mas uma coisa não dá pra negar, né? De fora a gente tem a impressão de que ele está sofrendo uma perseguição violenta, né? Muito forte pelo ministro Alexandre de Moraes. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Próxima informação na tela. Gente, esse aqui que eu estou colocando aqui na tela para vocês é um dos deputados federais mais corajosos que eu já vi na vida. Inclusive ele, que é autor de projetos para frear, né, ministros do STF, ele agora simplesmente destroçou e destruiu Lula sem dó e nem piedade. Lula, gente do céu, tem coisa aqui que eu não consigo nem dizer, muito pesado. Que ele disse aqui, muito pesado. A divina decadência de uma pseudo-presidência no Brasil. Do senhor ex-presidiário comunista Lula, que está comandando uma torre de Babel. Vejam vocês, o presidente da República chegar ao ponto de dizer que o Rio Grande do Sul foi o culpado de não ter um superávit. Ele não tem quem informe, ele não fala com ninguém, o ministro dele, pelo menos, isso sabe. Que quando tem uma calamidade pública, tragédia, como foi a caso do Rio Grande do Sul, não entra no limite de gastos, não entra no teto de gastos, não entra como sendo despesa. Então o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, o que foi investido aqui foi muito menos que prometeram. Muito menos que prometeram. Vem agora dizer que a culpa é do Rio Grande do Sul. Essas famílias enlutadas, brasileiros que até hoje não estão em casa, não têm dormir. E esse cidadão que não tem a menor compaixão ou respeito pelos gaúchos, não tem. Está comprovado. Veio aqui depois de muito tempo, e quando chegou aqui a primeira vez lajeado, eu torço pro Grêmio, pro Inter.
consideração zero. Zero. E tentar esse tipo de argumentação, o Sidônio aí, que está dando algumas dicas para ele, tem que explicar para ele que tem hora para falar. E fundamento para falar. Por exemplo, taxa de juros aumentou 1%. Quando aumentava, que era o indicado pelo Bolsonaro, é uma tragédia, ele quer acabar com o país. Agora, o que ele disse? Com o Galípolo, que foi indicado por ele, que, pelo jeito, é um excelente presidente do Banco Central, é um profissional, é um técnico. Ele foi dizer, não, ele fez o que tinha que fazer. Agora sim, então sua área política é uma pessoa que tem na sua alma, nas suas entranhas, ódio. Ele está com aquele recalque de ter ficado preso tanto tempo e quer recalcar, principalmente no sul do país, ao dizer que a culpa do fracasso dele é dos gaúchos. Sinto muito, senhor descondenado. Seu tempo está terminando e as pesquisas, que eu não confio, não tem como enganar, o senhor está em queda total. Jesus muito, senhor. Amado, gente, tá? Deputado federal Bibo Nunes. Esse, gente, sem a menor sombra de dúvida, tá? Os deputados corajosos ali no Congresso Nacional, senadores, dá para contar nos dedos de uma mão. Esse aqui é um deles, gente. Isso aqui, vai lá, peita, fala aquilo que quer dizer, peita, vai para cima com tudo. Inclusive, ele tem projetos dentro da casa, né, para diminuir o poder de ministros do STF, tem causado uma celeuma gigante. E agora aqui veio com tudo para cima do Lula, né? Que quis colocar a culpa do seu fracasso no Rio Grande do Sul. Vocês acreditam nisso? Gente, é impressionante como o Lula sempre acha culpado. Ele coloca a culpa em todo mundo, mas ele é assim, é a Madre Teresa de Calcutá. Se não tem um problema, não. Eu faço tudo perfeitamente correto. Gente, chega a ser vexatório isso, esse modus operandi do Lula, sabe? Sempre quando acontece um desastre, um fracasso do seu governo, ele sempre coloca a culpa em segundos e terceiros. A culpa nunca é do Lula. Ele é um anjinho, gente, que está sofrendo muitas e muitas injustiças. Ainda bem que tem deputados federais comprometidos com a verdade, que vem e faz questão de jogar a verdade na cara daquela galerinha da canhota que sempre acredita nas mentiras do Lula, né? Próxima informação. E aí, gente, vocês concordam com o Bibo Nunes? Nas palavras? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Foi de lavada, gente. Que porrada. Infelizmente, Alcolumbre venceu há pouco a eleição para a presidência do Senado com 73 dos 81 votos. Eu vou explicar para você essa notícia de que o sistema venceu, o que nós podemos esperar da gestão do Alcolumbre e quais são as comissões que afinal vão ficar com a direita. Será que vai acontecer a morte das chances do impeachment dos ministros do STF lá no Senado? Vou responder isso para você, mas antes, dá uma olhadinha aqui no anúncio do resultado da eleição. Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Agradecendo a todos os candidatos que participaram desse pleito, cumprimentando o senador Davi Alcolumbre, externando minha profunda gratidão aos senhores senadores e senhoras senadoras. Convido o presidente eleito do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, para ocupar a presidência do Senado Federal. Muito obrigado. Gente, que suco do Brasil. Prevaleceram então os acordos dos bastidores por cargos de assessoria, por cargos das comissões, dinheiro de emendas parlamentares. Não funcionaram ainda os protestos para que os senadores abrissem seus votos dos seus próprios eleitores. E a eleição foi secreta mais uma vez. Os senadores não prestaram conta para os seus eleitores sobre os seus votos. Além disso, Alcolumbre ignorou a pressão e o clamor da população para que ele se posicionasse sobre pautas importantes como o impeachment dos ministros. A maior parte dos senadores não votou de forma aberta, orgulhosa, corajosa no Alcolumbre, não, mas deu seu voto ali envergonhado, no escurinho. Eles estão dizendo, mandando um recado com essa eleição. E o recado é, quem manda no Brasil são eles. Quem manda no Brasil somos nós, é o que eles estão dizendo. Você sente aí uma sensação de injustiça, de indignação? Eu quero dizer que se você sente isso, você não está sozinho. Milhares de pessoas se mobilizaram contra isso por entenderem que Alcolumbre na presidência é um erro fatal, pelo seu alinhamento com o Lula e com o PT, pelas suspeitas de crimes e por não se dispor a frear os abusos do STF. Como eu expliquei em vários vídeos, que eu vou deixar para vocês na tela, no fim e também na descrição, Alcolumbre na presidência significa algo muito simples. O STF vai continuar mandando no Brasil pelos próximos 2 anos. E se você fica indignado e frustrado como eu, que nós possamos ser consolados, talvez, no meio dessa nossa indignação, frustração, por essas palavras de sabedoria do José Maria Escrivá, em que ele diz o seguinte, até destaquei aí no meu post. Não dê muita importância ao que o mundo, ao que eles chamam de vitórias ou derrotas. Sai tantas vezes derrotado o vencedor. E eu acrescentaria, muitas vezes sai fortalecido o perdedor. Há 10 anos seria inimaginável a gente ver mais de 20 mil pessoas se mobilizando contra a eleição de um presidente do Senado. A sociedade, nisso, ela, nessa batalha, ao lutar, ela está se exercitando, ela ganhou músculos de cidadania.
E mesmo perdendo, a gente saiu mais forte por a gente ter reafirmado como uma comunidade nossos princípios, valores, aquilo que a gente acredita. Nós plantamos sementes de uma mudança futura. Não ache que a mudança, vencer o sistema, batalhas difíceis, vão ser vencidas da noite pro dia. Não, a gente precisa de anos, a gente precisa de perseverança, a gente precisa de resiliência, de coragem, de determinação. É esse tipo de atitude que nos faz não só mudar o Brasil, mas mudar na vida. Se você pegar um livro como o livro Garra, que é um dos grandes livros aí, a mudança, o esforço, a transformação, elas vêm pelo trabalho duro. É pelo esforço que você constrói a habilidade, e quando você junta a habilidade com o esforço que você constrói a transformação. Nós precisamos não desistir, seguir em frente. E eu quero contar para vocês que isso é uma coisa que eu carrego na minha vida e que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. O meu filho mais velho, Thomas, quando ele era menor, ele se frustrava muito quando ele perdia nos esportes. E o que eu dizia para ele é: filho, é o teu trabalho duro nas derrotas, luta até o fim. É isso que vai te fortalecer e vai crescer você para vitórias futuras. Nós estamos ficando mais fortes e nós não vamos desistir do Brasil. Eu sei que você está, como eu, indignado, frustrado e que eles ganharam hoje. Mas 2026 já começou, tá logo ali. O que a gente precisa fazer é lutar, trazer mais gente, nos aprofundar em conhecimento, em instrumentos, em ferramentas para a transformação. Mas, sendo bem prático, Deltan, e agora? O que a gente pode esperar dessa gestão aí do Alcolumbre? Em resumo, gente, a gente sabe que ele é amigo do Moraes, que o próprio STF riu da possibilidade dele pautar o impeachment de ministros, dele ainda reverter na elegibilidade do Bolsonaro. Eu mostrei isso para vocês num vídeo agora recente. E até por ele ter teto de vidro, ele ser personagem principal do orçamento secreto, tá todo mundo tranquilo com ele. Lula também deve estar tranquilo, porque o Alcolumbre teve votos importantes da esquerda. Era o Randolph ali da esquerda erguendo a mão dele na vitória. Mas e daqui pra frente, Deltan? O que a direita ganhou com o apoio de senadores à direita na eleição do Alcolumbre? A gente sabe que ele não vai avançar neste impeachment, mas o apoio do PL pode abrir espaço para o avanço de algumas pautas, sim, quer no plenário, quer nas comissões. Uma das formas de avançar causas é por meio das comissões, que vão ser presididas, algumas delas, pela direita. Dá uma olhadinha aí em quais são elas, para você estar bem informado e estar entendendo o que está acontecendo. Mas antes, curte o vídeo aí e segue o nosso canal. As comissões foram divididas como está aí no quadro para você. E o PL ele ficou com a Comissão de Infraestrutura, que vai ser comandada pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, isso mesmo, e com a Comissão de Segurança Pública, que vai ficar com o Flávio Bolsonaro, que é do PL do Rio de Janeiro. E ainda tem da direita aí, claramente da direita, a Damares, que é do Republicanos, que está presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Repare, uma coisa que nos preocupa, a Comissão de Educação ficou com o PT. E ela ali é uma comissão importante, ali é um palco de batalha ideológica. E é uma das mais importantes. E além disso, a mais importante de todas, a CCJ, ficou com o PSD. A direita, então, agora vai ter a possibilidade, por exemplo, na Comissão de Segurança, de tentar avançar projetos importantes como a redução da maioridade penal, no caso de crimes graves, algo que o PT bloqueia ali faz muitos anos. É importante lembrar, gente, que no caso de projetos mais importantes, sempre a votação definitiva aí precisa ir pro plenário e contar com a boa vontade do presidente para ser pautado. Essa aí é uma primeira avaliação, tá? Agora, nada disso, nada apaga a nossa frustração, a nossa indignação, o nosso incômodo. E se você não aguenta mais, como eu, ver o Brasil refém dos acordos políticos, de joelhos para um STF que manda e desmanda no país, atropelando o Congresso e abusando contra as liberdades, eu quero convidar você para você se preparar para a gente lutar mais e melhor. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, dando início aqui já com as informações. Logo de cara, eu vou trazer o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Gente, tá? Comentarista da revista Oeste simplesmente destruiu Lula, sua ministra, e de quebra sobrou até para uma grande aliada do Lula. Se o Lula, gente, assistir esse vídeo aqui, o homem vai ficar furioso. Mas aqui, ó, o colunista só disse verdade. Gente, eu nunca vi, tá, gente, o Carlos Caut detonando e destroçando o Lula e a sua ministra, como ele fez aqui nesse vídeo. Vejam só. Não é possível, evidentemente. Não, assim, uma frase como essa, eu juro que eu achei que era um clipe do Jogar Total. Eu achei que era um momento assim, tipo, dá vontade de chorar, gente, de coisa de risada, um negócio desse. Não é possível. Evidentemente, Dilma fez sucessoras. Essa é a digna sucessora da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma saudava a mandioca, dobrava a meta. Essa aqui fala que rombo não é rombo, rombo é lucro. É um rombo trans, é um rombo que se sente lucro. Não, é delírio. Entendi essa parte. Não é possível. É um rombo que tem uma identidade diferente. Né? É um delírio total. Até é um rombo que se sente lucro. É um rombo que se sente lucro. Eles têm 48
gêneros, agora tem 49, né, entendeu? É o rombo que você dá, é cômico. Só que essa daqui, chorando, eu tô chorando de dar risada, né? Você tá dando risada. Não, essa daqui é ministra da República, é ministra da Função Pública, ela que decide quem serão os funcionários públicos que a gente vai contratar. E depois eu me preocupo se a ponte vai desabar, se o IBAMA, Fernando, olha direito, se temos um rombo que se sente o lucro, como é que a gente vai fazer um teste para contratar de forma correta o funcionalismo público? Mas vamos dar uma olhada só nos números, vamos tentar manter a calma aqui, porque assim, de fato essas coisas tiram do sério. Vamos falar porque a ministra Elsa Dweck está mentindo descaradamente. Primeiro, não é a gente que fala que temos um rombo nas contas públicas, senão seria a intriga da oposição, seria um complô, né? É o Banco Central. Então vamos mostrar o gráfico do Banco Central, que explica por que temos um rombo, ministra. Sinto muito me informar das contas das estatais brasileiras. As estatais do Brasil fecharam no ano passado com um resultado negativo de 8,1 bilhões de reais. O Banco Central é feito por funcionários públicos, são independentes do governo, e eles fizeram os cálculos, né, e obviamente não são influenciados por opiniões políticas ou por partidos, e apuraram que temos um rombo. Vamos dar uma olhada no pior resultado das estatais brasileiras. Os Correios, que por si só é um absurdo que sejam em seu resultado negativo, porque são basicamente monopolistas em vários âmbitos, então por si só não deveriam ter um resultado negativo. Os Correios, eu peço para a nossa Ubinha mostrar isso, mostrar a DRE dos Correios. O que é isso? A demonstração dos resultados dos Correios. Um pouco complicado, gente, mas é interessante notar só um ponto. Todas as partes onde está escrito lucro, né, se vocês veem na coluna, na esquerda, todos os pontos onde está escrito lucro, tem uma parêntese do lado do número. Em contabilidade, quando você tem uma parêntese do lado, isso aqui é um resultado negativo. Significa que é um prejuízo. Ou a ministra não sabe ler um balanço e por si só deveria ser removida por manifesta incompetência, ou ela está mentindo descaradamente. Então, mais uma razão para acompanhá-la para a porta do Ministério e pedir nunca mais volte aqui. Porque não é possível que o resultado dos Correios de 2024, vai até 30 de setembro, porque ainda não divulgaram, ou até o final do ano, 30 de setembro trimestral e 30 de setembro de 9 meses, todos os resultados são negativos. Todos são negativos. E não adianta a ministra dizer que, não, mas a gente usou o caixa para fazer investimentos, então o rombo se sente um lucro porque usamos o dinheiro do caixa. Porque isso aqui, em bom português, se chama pirâmide financeira. Quando você usa o dinheiro que você tem para pagar um rombo, você está financiando, basicamente você está utilizando, queimando a sua cama para alimentar a lareira. Não faz sentido nenhum um negócio desse. Então sim, temos um problema com a contabilidade pública. Desculpa, outro ponto. Ministra, não existe resultado fiscal de estatal. Eu não sei quais livros a senhora leu isso, qual artigos, qual papers ou qual discursos delirantes. Alguém falou, resultado fiscal, isso não existe. Uma estatal é uma empresa como outra. E como a senhora justamente disse, ela tem um resultado positivo, que são as entradas, são as receitas, e um negativo, que são as despesas. Se as despesas são maiores do que as receitas, é rombo, é prejuízo. Não é possível dizer que se sente lucro, porque não existe isso. Eu queria também salientar outro ponto. Vamos mostrar os dados dos anos em que as estatais no Brasil tiveram prejuízo e os anos em que as estatais tiveram lucro. Porque é interessante notar que em todos os anos de governo do PT, todos os anos, as estatais brasileiras sempre tiveram prejuízo. Enquanto em todos os anos do governo Bolsonaro e do governo Temer, as estatais tiveram superávit, tiveram lucro. Aí claramente, 2016... impeachment de Dilma Rousseff ainda teve um déficit muito menor do que 2015. E em 2017, primeiro ano cheio de governo Temer, já voltou superávit. Já com a lei das estatais. Para analisar a administração das estatais. Mas o que é mais grave é que em 2022, último ano de Bolsonaro, o superávit era de 6,1 bilhões e em 23 não foi 0 a 0, foi um rombo de 2,2, ou seja, os caras conseguiram ser negativo de 8,3. Então assim, em que mãos estamos no governo desse país? E depois eles querem fazer colheita? A colheita do quê? Se esses daqui são os capitães da colheita, imagina o que eles vão colher nos próximos meses. Desculpa, para o último ponto. A ministra Elsa Dweck teve a proeza de publicar, alguns anos atrás, um artigo de opinião na Folha de São Paulo, conseguindo errar os cálculos até no artigo de opinião. A Folha de São Paulo, no dia seguinte, teve que publicar uma errata, a gente está vendo aqui, inclusive foi um artigo coletivo, porque eles são até tão coletivistas que os erros são coletivos, ninguém corrige o amiguinho, né? Faz correção dos amiguinhos lá. O artigo tinha a Bárbara Coragem, de chorar quando eu falo isso, a Bárbara Coragem de falar que aumentar gasto público não criaria um problema fiscal no Brasil. Os caras conseguiram errar as contas disso e o artigo não tinha nenhuma valência científica, porque os caras erraram o mais com o menos. Essa é a ministra da Função Pública do governo Lula. Gente, resumindo para vocês, tá? Vai ter dedo podre
podre para escolher ministro igual esse Lula da Silva. Eu fico impressionada, gente. O Lula não conseguiu escolher um ministro que preste durante essa gestão. Eu fico impressionada. É um ministro mais incompetente que o outro. Agora dessa ministra, Esther, dizer que não houve rombo nas estatais, gente, quem que eles querem enganar? Sabe que o grande problema do Lula, do PT, dos seus ministros, é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Esse é o grande problema. O Lula, ele acha que ele tá naquela era, tá lá nos seus primeiros governos, que não existia rede social. Hoje o povo sabe de absolutamente tudo, gente, tá nas mãos. Basta dar um Google. Rombos nas estatais existe sim, e contra fatos não há argumento. Por mais que o Lula tente dizer o contrário, por mais que o Lula tente jogar a culpa em fulano, ciclano, não adianta, é rombo e pronto. Por mais que a ministra incompetente do Lula, né, tenha pagado aquele mico, aquele momento humilhante, dizer que, ó, calma, gente, que não é rombo, parem de dizer que é rombo, porque não é rombo, porque aconteceu isso. Gente, quer explicação melhor do que essa aqui, do Carlos Cauchy, explicando os números, exatamente provando para o povo brasileiro que sim, foi rombo atrás de rombo. E não é a primeira vez. Em todos os governos do PT, por exemplo, tem rombo. Agora, entrou o Temer, entrou o Bolsonaro, por incrível que pareça, né, as estatais tiveram lucros. Gente, o último ano do Bolsonaro teve 6 bilhões de lucro. No ano seguinte, o Lula já teve 2 bilhões de déficit, ou seja, 8 bilhões. Meu Deus do céu, é muita incompetência para chegar num número desse. Ainda tem gente que tem coragem de votar no Lula. E eu fico impressionada, gente, tá?